palavra o senhor José Pedro de Castro Barreto, membro da Comissão de Direitos Humanos da UAB, Distrito Federal, em representação ao senhor Ofir Cavalcante, presidente. O senhor José Pedro de Castro Barreto tem a palavra. Bom dia, senhores. Presidente Suplicy, é uma honra muito grande estar aqui hoje representando a OAB Nacional, bem como a Comissão de Direitos Humanos do Distrito Federal, e honrados com esse convite para manifestar a nossa satisfação junto a Vossa Excelência e ao senador Paulo Paim, que foi o autor desse projeto e que hoje estamos aqui a comemorar os 9 anos. Comemorar, entre aspas, porque isso mais adiante nós poderemos fazer essa abordagem bem sucinta. Presidente, e a outra satisfação é de estar de volta aqui após 2 anos de aposentadoria, onde já estou envolvido também nos projetos, não digo dos idosos, mas das pessoas mais experientes. E foram 38 anos de convivência nesta casa que passou a ser a minha escola. Escola esta, num aprendizado com Vossas Excelências, onde vivenciei as venturas e desventuras da história desse país, dentro desta casa. E trago, neste momento, também uma observação de que este projeto ele levou 7 anos para ser aprovado, o que bem demonstra a complexidade do processo legislativo, onde nós temos a apresentação de um projeto numa casa que depois, uma vez aprovada, vai para outra casa e passa por diversas comissões com interesses divergentes. Essa experiência o senhor teve quando da apresentação do seu projeto de renda mínima, que me parece levou, que me recordo, em 1990, quando o senhor levantou essa bandeira. Mas há uma observação aqui a ser feita também, de que, quando da votação em que os aposentados se viram obrigados a contribuir com a Previdência, também registrar a sua participação, onde o senhor, a exemplo do senador Paulo Paim, se insurgiram e, ao longo de todo o tempo, defenderam a bandeira de que os aposentados não deveriam recolher aquela contribuição para a Previdência. Esse é um registro que ele não pode passar ao largo da história daqui do Legislativo e nem das instituições que acompanharam e que acompanham até hoje o desenrolar de tantos e tantos projetos em curso nesta casa. Presidente, me recordo, aqui eu não há muito o que falar, até porque as pessoas que me antecederam foram de uma extrema felicidade em levantar todos os tópicos relativos ao esquecimento a que os idosos estão relegados. Me chamou a atenção, presidente, do discurso da doutora Carla. Ela foi muito incisiva em mostrar que não basta, senhor presidente, apresentarmos projetos, o legislador apresentar projetos. O deputado Quirino, ele aqui informou, olha, existem leis, ele sempre ouviu dizer que existem leis que pegam e que não pegam. Não basta termos hoje um Estatuto do Idoso, onde nos parece que o que está ali inserido, na verdade, deveria ser uma obrigação do Estado de oferecer aquilo que aparentemente é uma benesse, em tese seria uma obrigação do Estado. Temos também, ao fazermos uma reflexão, quando nos remetemos à nossa Constituição Federal, uma análise entre o ser e o dever ser. O que é
E o que deveria ser? A Constituição nossa, ela é incisiva em afirmar que nós temos aqueles direitos e assegurado aqueles princípios constitucionais, mas que são relegados a um segundo plano. Sob que argumentos desconhecemos, que é o que um colega que me antecedeu disse: não, eu quero respostas, não para mim, para o país. Embora saibamos das dificuldades na aprovação desses projetos, e que, por fim, uma vez aprovados, sempre estão a merecer uma espécie de uma legislação complementar, e que foi bem abordado aqui pela doutora Ana, e os recursos, e os fundos de amparo ao idoso. Então, nós temos uma legislação, mas que não tem uma contrapartida para a sustentação dessas iniciativas do governo, ou dos projetos aqui aprovados. E nos somando a fala da doutora Carla, é com relação à questão do comprometimento do Congresso. Não basta fazermos uma lei, é necessário que nós tenhamos o compromisso de fazer com que funcione na forma como havia a intenção do legislador. Como, no mesmo sentido, há uma grande ausência de informação. E essa ausência de informação, nós tínhamos que ter também o comprometimento do Congresso Nacional no sentido de fazer com que desaguasse isso para os estados, os municípios, com uma política mais clara de divulgação, porque, mais do que ninguém, quem tem que ter essa informação é o jovem. Por que o jovem? Que é para que ele consiga compreender de que o idoso é aquele exatamente que lhe deu todas as condições necessárias à sua sobrevivência, com a sua bagagem cultural, a sua história e a própria história do país. Porque ele precisa transmitir essa informação, porque o respeito à educação, isso é uma obrigação, que é uma coisa inerente ao ser humano, mas que não é o que tem acontecido. Então, não basta colocar questões desta natureza no Estatuto, porque isso nos parece uma coisa do ser humano. Nós não podemos nos contentar com constar no Estatuto, não, que vai ter direito a uma vaga preferencial, ele vai ter direito a não entrar em fila. Isso é uma educação do país, de um país que nós não chegamos ainda lá. Mas isso não é um direito a ser colocado no Estatuto, isso é um direito natural. E eu entendo que nós, o Estatuto do Idoso, ele tem que avançar. Nós não podemos nos contentar tão somente com aquilo que está ali inscrito. Senhores, também não tinha um discurso pronto, até porque convocado num último momento, mas a posição da ordem da OAB Nacional é exatamente também se colocar à disposição e fazer esse enfrentamento, somado ao esforço dos políticos que querem avançar nessas questões, exatamente se colocar à disposição das instituições também, certo? Para que possamos desenvolver esse trabalho conjunto. Eu só gostaria de fazer um registro, presidente. Recentemente, foi apresentado um projeto, pelo menos foi o que li, e fiz essa consulta agora recentemente ali, que foi apresentado um projeto de lei, ou uma proposta de emenda à Constituição, no sentido de que todo cidadão tinha direito à felicidade, que foi apresentado pelo ilustre senador Cristóvão Buarque. Senhores, a felicidade se questiona se ela se faz por decreto.
ou por uma proposta de emenda à Constituição. Eu acredito que a felicidade ela virá de forma muito natural no momento em que o Congresso fizer valer aquilo que está esculpido na Constituição Federal, que é o direito à habitação, à educação, enfim, aos princípios constitucionais da dignidade humana. E aí nós não precisaríamos, em tese, nem estarmos discutindo a questão do Estatuto do Idoso, porque isso é do cidadão. Então, senhor presidente, concluída a minha fala e agradecendo também as informações trazidas por todos os palestrantes aqui, que foram ilustres, onde destaco, com todo respeito aos demais, a fala da doutora Carla, em que ela foi incisiva, e eu acho que é desta forma, nós não podemos só apresentar projetos e vê-los aprovados, mas sim fazer com que ele tenha uma retumbância maior e ecoe fora dessa casa. Não fiquemos restritos a tão somente aquilo que está inscrito ali. Os meus agradecimentos, presidente, e aos demais por ter me estendido tanto.